Vocês, professor Israel aqui na área, para mais uma aula de biologia, falando ainda, continuando sobre reprodução humana, agora que nós já vimos nos vídeos anteriores os sistemas reprodutores, né, masculino e feminino, nós vamos agora falar um pouco do ciclo menstrual, né, e a sua regulação hormonal. Ou seja, nós vamos ver, né, a divisão do ciclo, que evolutivamente na espécie humana segue ciclos de 28 dias, tá? Ciclos completos de 28 dias de modo geral. Ou seja, eles são menores do que o nosso calendário solar, né? Eles têm muito mais relação com um calendário lunar, mas não se apega a isso, não significa que ele segue as luas. Na realidade, ele segue uma regulação hormonal que tem a ver com cada tipo de organismo. Mas, em média, né, numa média geral, as mulheres vão apresentar ciclos de 28 dias. Tá? Então, nós vamos entender quais são os hormônios que atuam nesse ciclo, em que momentos, quais são as fases desse ciclo e quais são os hormônios que dominam cada uma das fases, onde são produzidos, qual a função. Primeiro eu já vou falar, né? Nós vamos falar dos hormônios aqui. Nós vamos ter dois hormônios, nós vamos ter dois hormônios que são gonadotróficos. O que significa isso? São hormônios que vão em direção às gônadas. Eles não são produzidos pelas gônadas. Esses hormônios aqui é o FSH, eles são gonadotróficos. Ou seja, eles são produzidos na hipófise, tanto o FSH quanto o LH. Porém, eles têm um destino, né, um tropismo, uma direção. Qual é a direção deles? Eles vão em direção às gônadas. Quem que são as gônadas? O ovário. Então, nós vamos ter dois hormônios gonadotróficos e dois hormônios gonadais, tá? Ou seja, que são produzidos pelas gônadas. Quem são eles? O estrógeno, ou o estrogênio, ou o estradiol, pode ser esses três nomes. Então, estrógeno, estrogênio, tá? Também pode ser chamado assim, ou ainda estradiol, tá? E nós temos o progestágeno ou progesterona, tá? Que também é um hormônio gonadal, ou seja, produzido pela gônada. Tudo bem? Beleza. Então, vamos lá. O FSH, ele é o hormônio chamado de hormônio folículo estimulante. Tá? Ou seja, ele estimula a produção, o amadurecimento dos folículos. Então, ele estimula a maturação folicular. O que é o folículo? As meninas, ao nascerem, em seus ovários, nos dois em conjunto, né, elas vão ter aproximadamente aí 400 mil folículos, ou pré-folículos. Tá? 200 mil em cada ovário. E esses folículos, eles vão amadurecer e vão formar dentro deles, a partir do processo de meiose, os ovócitos. Os folículos maduros vão estar ali formando o quê? Os ovócitos. Tá? Ou seja, os gametas femininos. Tá bom? Então, a partir do folículo, produz-se
óvulo, o ovócito, o gameta feminino. Tá? Bem, e o que ele vai fazer? Conforme o folículo amadurece, esse folículo induz a secreção dos estrógenos, tá? Pelos folículos. Então, esse FSH, ele indiretamente também está associado à produção do estrógeno. Beleza, gente? Então, esses são os papéis do FSH. Amadurecer o folículo e estimular a produção, a partir do folículo amadurecido, do estrógeno. O outro gonadotrófico é o LH, que é o hormônio luteinizante. Ou seja, é o hormônio que vai produzir um chamado corpo lúteo. É o hormônio que induz a ovulação, a liberação do ovócito secundário pelo folículo. Tá? Então, esse hormônio aqui é o que vai produzir a ovulação. E ele vai induzir com isso, o óvulo saindo provoca como se fosse um ferimento, um machucado no ovário. Esse ferimentozinho vai formar o corpo amarelo ou corpo lúteo luteinizante, feito então pelo hormônio luteinizante. Esse corpo lúteo ou corpo amarelo, ele produz a progesterona e o estrógeno. Produz os dois, mas muito mais progesterona do que estrógeno. Tá? Então, a partir do momento que se formou o corpo lúteo, vai se induzir a formação de progesterona em grande quantidade e também estrógeno, também em uma quantidade considerável, não tão grande quanto progesterona. Tá? Então, o corpo lúteo produz esses dois hormônios. Bem, então vamos lá, quais são esses hormônios aqui? O que eles fazem? Onde eles são produzidos, a gente já viu. O que eles fazem, né? Então, o estrógeno ele é produzido no ovário, beleza. Por que parte? Pelo folículo, no início. Então, ele é produzido pelo folículo e é formado também pelo corpo lúteo em menor quantidade. Tá? Em não tão grande quantidade quanto a progesterona, melhor dizendo. Também quem produz o estrogênio é a placenta, que mantém, portanto, aí, auxilia na manutenção de um útero estável, tá bom? Bem, e o que esse estrógeno faz? O estrógeno, primeiro, estimula a proliferação do endométrio. O que é o endométrio? A gente já viu na aula sobre sistema reprodutor feminino. O endométrio é o tecido, tentar desenhar aqui. Então, aqui está o útero, né? Aqui o canal vaginal, a cérvix do útero. Esse útero, ele tem um revestimento interno. Ele tem um miométrio, tá? Que é essa camada, e ele tem uma camadinha de tecido aqui por cima. Esse que eu estou desenhando aqui é o chamado endométrio. Quem é que produz ele? O estrógeno. Ele estimula a produção de endométrio. Tá? O início, aquela produção inicial de endométrio. O que mais o estrógeno faz? Na puberdade, o estrógeno estimula nas mulheres o aparecimento das características sexuais secundárias femininas. O que são essas características? Aumento dos seios, aumento do acúmulo de tecido adiposo na cintura, no quadril, né? Redução da cintura, né? Aumento dos órgãos genitais e, principalmente, vai aumentar, vai iniciar o ciclo menstrual. Beleza? Acontecendo ali a menarca, primeira menstruação. Então, essas são as características sexuais secundárias das mulheres. São as características que definem que ela está apta à reprodução. Beleza?
também existem as características sexuais secundárias masculinas, que são produzidas pela testosterona na puberdade. Aqui também vai acontecer, então, na puberdade. Tá? Nos homens, a testosterona vai produzir as características sexuais secundárias masculinas, que é aumento do volume muscular, mudança na voz dos homens, né? Aparecimento de pelos no rosto, né? Enfim, características sexuais secundárias masculinas. Nas femininas, quem estimula isso é o estrógeno. Tá? Também ele vai atuar no desenvolvimento dos órgãos reprodutores, como eu falei, aumento, né, e produção do primeiro ciclo menstrual e das mamas. Né? Como já falei, é uma característica sexual secundária feminina. Beleza? Tudo produzido pelo estrógeno. Bem, a progesterona é produzida pelo ovário, pelo corpo lúteo, corpo amarelo, e também é produzida pela placenta. Galera, o nome dela dá muita dica do que ela faz. Progesterona. Ela atua favorecendo a gestação, né? Ela vai favorece a gestação. Progesterona, ok? Progestação. Então, ela prepara o útero para a gestação. O que ela vai fazer? Ela vai aumentar a secreção de endométrio. Então, esse endométrio vai ficar ainda maior nessa fase, tá? Preparando esse útero para a chegada de um embriãozinho. Então, esse endométrio vai agora estar espessado, cheio de matéria, de dobras e reentrâncias, tá? Também nas tubas uterinas a gente vai ver o espessamento, né, desse endométrio, tá bom? Inclusive, a progesterona pode, numa alteração do ciclo menstrual, provocar um problema aqui, né, que é o extravasamento desse endométrio para aqui para o lado de fora, lembrando que essas tubas elas estão soltas aqui, livres para o abdômen. Então, esse endométrio pode começar a cair na cavidade abdominal e produzir uma doença chamada de endometriose, que é muito perigosa. Tá? Essa endometriose, ela tem relação com esses hormônios aqui, e também tem relação aí com poluição ambiental, tá? Gases poluentes no ar podem provocar endometriose, tá? E se a mulher tem muita dor excessiva, de paralisar durante o período menstrual, tem que se verificar, tem que ir ao médico para ver se não é endometriose. Não estou afirmando que seja, mas é uma possibilidade, né? Então, é bom conhecer isso, saber disso, porque tem tratamento. Tá bom? Bem, o que a progesterona também vai fazer? Estimula a secreção do endométrio nas tubas uterinas e diminui a frequência das contrações, torna o útero mais estável, reduzindo contração, reduzindo as contrações uterinas. Tá bom? Então, por isso é a progesterona. Ele está preparando o útero para segurar um embrião. Beleza, gente? Então, esses são os hormônios sexuais femininos. Agora, eles atuam em ciclos de 28 dias. Vamos ver isso? Então, tá aqui, ó. Os hormônios gonadotróficos e os gonadais, ou ovarianos, né? E aí nós temos os gráficos com ciclos deles, né? Então vamos primeiro olhar o ciclo no ovário. No ovário, a gente vai ter aqui, ó, nos primeiros dias aqui, estão os dias aqui embaixo. Nos primeiros dias, né, nós vamos estar na fase aqui da menstruação, tá? No útero vai estar ocorrendo a menstruação. A descamação do endométrio e a saída desse endométrio, né? Ele vai se desligar
da parede do miométrio e vai sair na menstruação, né? Isso aqui é o endométrio, ele é que sai. Então não é apenas sangue, tá? Tem um tecido que se solta do útero e vai sair fora. Bem, e o que vai estar acontecendo nesse período no ovário? O hormônio FSH, durante a menstruação, ele vai estar aumentado, levemente aumentado, você está vendo aqui? Levemente aumentado nesse período em relação aos outros hormônios. O que ele vai estar fazendo? Aqui, ó, isso aqui é um folículo imaturo, ele está amadurecendo o folículo dentro do ovário, tá bom? Bem, ele amadurece esse folículo até esse folículo ficar bem maduro, que vai acontecer por volta do 7º dia, depois do 7º dia, tá? Considerando aqui 5 dias de menstruação, 2 dias depois, 3 dias, 4 dias depois, esse folículo está extremamente maduro, tá? Folículo muito maduro, o que ele vai produzir? Aumentar a partir do 7º dia, ou seja, 2 dias após o término da menstruação, olha o aumento do estrógeno aqui, ó. Né? E o que vai acontecer nos hormônios gonadotróficos? Eu vou ter uma queda. O aumento do estradiol vai levar a uma queda por causa do feedback negativo, né? Esse FSH não está estimulando a produção de estrogênio, produzindo folículo. Então, quando aumenta o estrogênio, esse folículo começa a baixar a produção de... desculpa, o FSH fala, já, o estrógeno está indicando para o corpo, para a hipófise, ó, já tem o folículo pronto. Não precisa mais mandar. Então cai um pouco o FSH. E com essa queda de FSH, quem entra aqui e vem aumentado e aumenta muito seu ciclo? O LH. E tem um pico. Esse pico do LH aqui é coincidente aqui com o meio do ciclo menstrual, é exatamente a ovulação. Então, o folículo que estava com o ovócito aqui, ó, o ovócito saiu. Ó, e aqui ficou somente aquilo que eu chamei de machucadinho, né? Saiu o ovário dali, o óvulo saiu do ovário. O óvulo agora está livre. Nesse momento, o que vai indicar esse pico de LH? É uma leve queda do estrógeno, tá vendo? O estrógeno tem uma queda por quê? Porque o folículo maduro vai deixar de receber o FSH, que está baixinho. Então ele tem uma queda de estrógeno. Com essa queda de estrógeno, o que vai acontecer? O LH dá um pico, o FSH também dá um pico menor, tá? E esse pico coincide justamente com a ovulação. Deu o pico, fez o que tinha que fazer, agora vamos à fase luteinizante. Ou seja, ó, o LH fica mais alto que o FSH. Tá? E o que nós vamos ter no ovário? O ovário vai estar aqui, ó, com o corpo amarelo, com o corpo lúteo. E o que esse corpo lúteo está produzindo? Esse corpo lúteo está aumentando a progesterona. Fase lútea, tá? Fase lútea. Então, nós vamos ter no ovário a fase folicular, que é a produção do folículo, e a fase lútea, que é a fase do corpo lúteo. Na fase lútea, quem são os hormônios? O LH está um pouquinho mais alto que o FSH, e a progesterona está bem alta em relação ao estrógeno, que também tem um leve aumento, vai ter um pico por aqui assim, só que é mais baixo do que progesterona. Isso é importante a gente ver essa fase lútea, que é essa fase lútea que ele simula a fase lútea e a ovulação. Quem? Os anticoncepcionais, a pílula. Tá?
O anticoncepcional, a pílula anticoncepcional, ela simula essa fase lútea, com progesterona e estrógeno alto. Simulando o que a gente vai ver aqui, o que vai acontecer? Se não tiver nenhum embrião, nenhum feto nessa região, aqui no útero, na fase lútea, o que vai acontecer? O corpo amarelo vai se regredir e vai regredir a produção de progesterona. Regrediu a progesterona, ela caiu aqui, o que vai acontecer no útero? Esse endométrio que estava todo preparadão aqui, ó, na fase lútea, por causa da progesterona e do estrógeno, ele vai cair e vai aumentar a contração uterina e vai ter a menstruação. Então, olha só, enquanto no ovário nós vamos ter a fase folicular e a fase lútea, no útero nós vamos ter a fase de menstruação, que está na metade da fase folicular, e a fase de proliferação do endométrio, que está na segunda metade da fase folicular do endométrio, do óvulo, e na fase lútea toda, com um aumento aqui, ó, do endométrio. Então, fase de secreção, aqui a gente chama de secreção do endométrio, que é estimulada pelo estrogênio, e aqui a gente chama de fase de proliferação, com a secreção da progesterona. Beleza, gente? Então, não teve, eu vou apagar aqui que já está muito embolado esse quadro aí, né? Não teve fecundação do gameta, então o que vai acontecer? O corpo lúteo vai regredir, tá? O corpo lúteo regride e cai, começa a aumentar a contração uterina, tá? A progesterona caindo, ela vai fazer o aumento da contração e vai produzir esse ciclo aqui, essa fase do ciclo aqui, que é a fase menstrual. Beleza? No ovário, o que vai acontecer? Volta a fase folicular no ovário, né? Os hormônios começam a produzir FSH durante aqui a menstruação. Beleza, gente? Então, o que vai acontecer no útero é justamente isso. Então, a gente vai ter no útero, caiu a progesterona, esse endométrio vai descamar e vai sair, entrando de novo na fase menstrual. Beleza? Bem, essa fase proliferativa aqui vai durar de 14 da ovulação até 28 dias, ou seja, metade do ciclo, tá? Bem, existe um método anticoncepcional que era o da tabelinha, que usava isso aqui, né? Que é um método que se usa, mas ele não é seguro. Por quê? Porque não há esse ciclo não é fechadinho. E a mulher tem que fazer algumas contas, né? Pegar o último ciclo, somar o valor do maior ciclo entre tantos meses, diminuir o valor de dias que ficou menstruado, uma série de cálculozinhos, que vai dar aqui mais ou menos um período em que ela não pode ter relação sexual com penetração e ejaculação dentro do corpo, tá certo? E isso é medido mais ou menos por esse ciclo aqui, contando aqui o dia da ovulação, 14º dia. E aí é mais ou menos 5 para trás e 5 para frente, tá? Mais ou menos isso. Mas não é isso certamente. Isso vai ter variação. Esse método não é confiável. Mas a pílula anticoncepcional, ela é confiável por quê? É claro que pode ter erros, mas ela é confiável por quê? Porque ela simula tanto a ovulação, aumentando os níveis de estrógeno, tá? Então, a mulher para de tomar, né? Geralmente não precisa tomar direto, para de tomar, ela vai entrar e vai entrar na menstruação. Acabou a menstruação, ela começa a tomar de novo. O que tem na pílula anticoncepcional? Estrógeno e progestágeno.
tá? Estrogênio, progesterona. Então, quando ela começa a tomar, ó, ele vem aqui, ó. Tá? O estrógeno não acaba. Por quê? Porque ela está tomando o medicamento diariamente. O que acontece com a progesterona? Ela simula, então, também uma fase, né, lútea. Então, aqui, ó, vai começar a tomar, a progesterona vai crescer aqui, ó. Ok? E aí, acabou a cartelinha. Acabou a cartelinha, ela vai parar de tomar. O que vai acontecer? Progesterona vai cair. Progesterona caiu, vai entrar em menstruação de novo. Por que eu digo que ela simula? O que acontece com a progesterona e com o estradiol? Quem é que produz também estrógeno e progesterona? Lembram? A placenta. Então, depois que se fixou, né, que nidou, então o embrião chegou e pousou aqui, nidou, né, ele vai entrar aqui, vai produzir a placenta aqui dentro. Essa placenta começa a produzir progesterona e estrógeno. E o que vai acontecer? Eles vão ficar em níveis altos. Ele não vai cair. Portanto, a pílula anticoncepcional, ela simula justamente esse momento, essa gravidez. Tá? Bem, esqueceu de tomar a pílula. A gente vai ter aula só sobre métodos contraceptivos, mas vamos aproveitar aqui para falar logo da pílula, aproveitar os gráficos. A mulher ou a menina estava tomando anticoncepcional, né? Então ela começou aqui, simulou a fase lútea e esqueceu um dia. Se ela esquecer, o que acontece? Vou apagar aqui. Ela vai ter uma queda dos níveis de estrógeno e progesterona. É claro que isso não é imediato, mas uma queda. Uma queda leve que seja, né, no estrógeno aqui, tá vendo aqui essa queda? Uma queda que seja leve no estradiol, uma queda que seja leve, ela vai estimular quem? Liberação de LH e uma ovulação. Então caiu aqui, teve a queda, esqueceu o remédio, a recomendação, geralmente, se esqueceu por 32, 36 horas, né? Esqueceu, esquece ele. Acaba com aquela, deixa aquela cartela de lado. Que aí o que vai acontecer? Vai ter uma queda, lembrando, isso aqui é estrógeno e progesterona, vai ter uma queda de progesterona. O que vai acontecer aqui? Se ela esqueceu num período qualquer, que ela tenha esquecido, vai ter a queda, vai ter ovulação. É possível que ovule. É bem provável que aconteça ovulação. Ocorreu isso, então deixa esse óvulo aí, não tenha relações sexuais nesse momento. E o que vai acontecer? A progesterona vai cair e vai levar a uma menstruação, vai antecipar a menstruação. Ok? Mas esqueceu por algumas horas, não tem problema, tem um limite lá, né? Um limite de horas, tá? Então é isso. E ele vai ficar estável, tá bom? A pílula do dia seguinte, não sei o que é um perigo, desregula completamente, pode levar inclusive a uma esterilidade, se ela for usada com muita frequência. O que a pílula do dia seguinte vai ter? Os níveis, eu estou só simulando aqui, os níveis de estrógeno e progestágeno vão estar assim, muito mais altos. Tá? Isso desregula completamente. E tem duas funções isso. Tem a função de antecipar a menstruação, porque a queda de progesterona vai ser alta, e também esses níveis de hormônio muito alto não permitem que os espermatozoides fecundem óvulos, tá bom? Então, a pílula do dia seguinte ela é uma pancada de hormônio de uma vez só.
Então não é recomendado ficar tomando isso. Só tem que se tomar com indicação médica em casos específicos que o médico recomenda, tá? E o correto é tomar a pílula anticoncepcional. Pode-se também fazer uso das injeções, que têm valores um pouco mais altos de hormônios, mas duram mais tempo. Podem ter um pouco mais, mas elas ficam aí por meses, né? Algumas duram 3 meses, algumas 6 meses. E há outros métodos contraceptivos hormonais que têm essa função de simular, de ter em si estrógeno e progestágeno e simular uma gravidez, evitando, portanto, aí um útero gravídico, uma ovulação, evitando uma ovulação. Tá certo? Beleza, galera? Agora que vocês conheceram aí esses gráficos e a função e a regulação hormonal, é fazer exercício para fixar esse conteúdo. Beleza? Grande abraço, valeu, até a próxima.